Muitos trabalhadores estão em situação ainda mais difícil. É que eles ainda não receberam o 13º salário. Quem não recebeu dezembro? Tá. Quem não recebeu o 13º ainda? Vários braços se levantam. Os trabalhadores reunidos nesta sala começaram 2017 com muitas incertezas. Sanderson está com o 13º atrasado e o salário, esse, não entra desde novembro. E janeiro tem gasto a mais, IPTU, IPVA e material escolar. O orçamento não vai fechar. Já fiquei desempregado, mas empregado sem receber é a primeira vez. Na área de construção civil, os atrasos no pagamento do 13º salário cresceram muito. Mais de 2.000 empresas do ramo aqui em São Paulo estão devendo esse benefício para o trabalhador. Em 2015, eram muito menos, 87. E a situação de empregados de outras áreas não é muito melhor. No comércio, pelo menos 2.000 trabalhadores não receberam todo o 13º. O mesmo problema de 1.300 metalúrgicos da região de São Paulo e Mogi das Cruzes. O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria conta que, em novembro, quase 70% dos empresários já diziam que teriam dificuldades de pagar o benefício por causa da crise. Não é que não se paga porque não quer, não se paga porque não existe dinheiro, não existe crédito, não existe produção, não existe consumo para que isso ocorra em todas as áreas da economia. O atraso do 13º também atinge o funcionalismo público estadual. No Rio, por exemplo, só os servidores da educação receberam o benefício pago no fim de dezembro. Os demais funcionários públicos ainda não viram a cor do dinheiro. Em Minas Gerais, o pagamento foi parcelado. Todos os servidores receberam metade do 13º em dezembro. A segunda parcela será paga este mês e a terceira em março. No Rio Grande do Sul, o 13º foi parcelado em 12 vezes. A primeira parcela foi paga em dezembro. As demais serão depositadas com correção da caderneta de poupança. Esse ajudante geral, que também ficou sem o 13º, espera um 2017 melhor. Que essa crise no país possa mudar, né? E não só a minha, mas todas as empresas que estão passando por esse momento difícil possam, né, tá se reencontrando no mercado de trabalho, né? Em plena temporada de férias, o Parque Nacional das Emas, que fica em Goiás, está fechado. E o outro Parque Nacional do Estado, o da Chapada dos Veadeiros, só está funcionando, Heraldo, porque recebe doações da comunidade. É a 7ª vez nos últimos dias que o ITER chega com doações. Eu trouxe hoje aqui saco para lixo, água sanitária aqui, desinfetante, né? E papel higiênico, né? O material é para manter limpo o centro de visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Foi no final do ano passado que essas prateleiras, onde são guardados os materiais de limpeza aqui no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, começaram a ficar todas assim, vazias. E não foi só isso. O contrato com a empresa que presta o serviço de limpeza também venceu e os trabalhadores perderam os empregos. Foi aí que um grupo de empresários da região se juntou para tentar resolver esse problema. O ITER também recolhe dinheiro. Está aqui, minha contribuição hoje é de R$100. Muito obrigado. 25 empresários já aderiram à campanha. Alto Paraíso e o distrito de São Jorge, que ficam coladinhos ao parque, sobrevivem do turismo. O parque para a gente é tudo, é o nosso coração, né? Então, se ele fecha, realmente estamos todos perdidos mesmo. Ano passado, mais de 60.000 turistas vieram conhecer as belezas deste patrimônio mundial e gastaram no comércio da região mais de R$70 milhões. No Parque Nacional das Emas, o problema é maior. Os contratos com as empresas prestadoras de serviço também venceram e não foram renovados. Desde o dia 23 de dezembro, o parque está fechado para visitação. E o local não é destino apenas de turistas, mas também de pesquisadores. Aqui fica um dos últimos refúgios das onças pintadas no Cerrado Brasileiro. Esse casal de turistas não conseguiu entrar. Uma pena, uma judiação. Vamos torcer para que tudo dê certo e que logo reabra o parque. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade afirmou que os contratos de limpeza vão ser retomados nos 2 parques e que está buscando parcerias para ajudar na gestão das unidades.
Na semana que vem começa a inscrição no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada para entrar nas universidades públicas. E já tem muitos estudantes usando simuladores na internet para saber se podem conseguir aquela vaga tão desejada. O assunto que está bombando no grupo de amigos da Bruna é a vaga na universidade. A galera tá bem nervosa, bem nervosa. Muitos estudantes encontraram na internet um remédio para conter a ansiedade. Sites que oferecem simulações para o SISU. O aluno entra apenas com a nota do Enem e fica sabendo na hora em que áreas tem mais chance de passar ou até se é melhor buscar uma outra opção de curso. O resultado da Isabela está mostrando que a comemoração pode ser em dobro. Ela teria nota para entrar no curso dos sonhos, Engenharia Civil, e na universidade desejada, a Federal de Minas Gerais. Tá todo mundo da família bem feliz, parabenizando. É muito bom. A participação no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, é obrigatória para quem quer entrar nas universidades públicas que fazem seleção pela nota do Enem. As inscrições para as 238 mil vagas em 131 universidades públicas são na semana que vem e os candidatos podem escolher 2 opções de curso. Educadores recomendam os testes nos simuladores para direcionar melhor a escolha. Esse resultado ele é 100% confiável. Precisa entender a lógica estatística dele. Ele baseia-se nas informações das notas de corte do ano anterior das universidades federais. E não tem uma variação significativa de um ano para o outro. Álvaro tirou notas altas e está podendo escolher. Direito era o primeiro curso da fila, mas a administração também é uma tentação. Eu já saí empregado, o salário é muito bom, é um valor maior do que 5 mil por mês. Rapaz, você está num dilema danado, então. É. A seguir, emoção em Chapecó. Quase 2 meses depois do acidente, a chapecoense volta a campo para um amistoso. O que eu tenho? 7 milhões de espectadores. Eu não tô acreditando, gente! Para aqui! Mãe, eu tô com 7 milhões de espectadores. Eu tô passando mal. Aqui, falaram que tava lotado o cinema. Vai pra cá. Tem ninguém, cara. Ô Paulo, o filme é só às 7. Ah, tá. É daqui a 1 hora a sessão. Porra, tava gelada aqui já. É muito interessante essa sua personagem, mas ela não vai se aguentar por muito tempo. Tião tem certeza de que Marina é, na verdade, um disfarce de Isabela. Quando ele cisma com uma coisa, por exemplo, ele pode pedir para eu pegar esse copo e mandar para o laboratório. Por que ele faria isso? Porque esse copo tá cheio das suas impressões digitais. Ele conhece todo mundo na polícia. Dá que as suas impressões batam com a da tal moça que ele acha que pode ser você. Daqui a pouco, a Lei do Amor. Futebol 2017. Oferecimento Vivo Turbo. Velocidade 4G com internet giga. Chevrolet S10. Nenhuma outra picape oferece tanto. Comprove. Ricardo Eletro. Ofertas de smartphones na loja ou no site. Johnson & Johnson Sandal com fórmula mais fácil de espalhar. Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate. Escol, redondo é sair do seu quadrado. Amanhã em São Roque, no interior de São Paulo, os pilotos vão descer ladeira na Copa América de Downhill. E com um fator complicador, a chuva. Na largada, todas as bicicletas parecem iguais, mas não é bem assim. A Copa América é uma reunião de várias modalidades na mesma prova. Paradas, é mais fácil perceber as diferenças. Tem bicicleta que não tem amortecedor traseiro, outras que são um pouco mais sofisticadas, elas têm amortecedor dianteiro e traseiro com molas e com ar. É como se fosse o vale tudo da bike, porque aqui são atletas de enduro, atletas de downhill, atletas de forecross e bicicross, são várias modalidades para achar um vencedor só. Thiago venceu no ano passado. Na prova masculina, são 88 atletas. As mulheres têm 35 representantes. Júlia Alves quer o tetracampeonato, mas está preocupada com a chuva que caiu em São Roque em todos os treinamentos. Seu sonho é, por favor, sol. Por favor, sol, sai. A pista está cheia de lama, então existe só um traçado correto? Quando dá tudo certo, fica lindo assim, mas às vezes
dá tudo errado. Aí o chão é o destino. Com a pista molhada, eu me arrisco a falar que ninguém tem vantagem. Tem coragem, né? Bom, e a Copa América de Downhill é uma das atrações do esporte espetacular. Amanhã. Você sabe, o esporte espetacular adora viajar. Depois de 30 horas de voo, quase. E olha o tamanho da cama. Mas não tem passeio. Aqui é trabalho, meu filho. A gente foi com o Gabriel Jesus até a Inglaterra. Acompanhar os preparativos dele para a estreia pelo Manchester City. A gente foi com Fernanda Lima até a Índia. Acompanhá-la num desafio extremo de yoga. E amanhã, no Esporte Espetacular. A cidade de Chapecó viveu uma tarde de emoção e de reencontro na Arena Condá. O amistoso com o Palmeiras foi o primeiro jogo da Chapecoense desde a tragédia com o avião da Lamia. Eles não vieram para um jogo de futebol apenas, mas para um rito de passagem, uma volta à realidade. 53 dias depois da tragédia, torcedores voltam a torcer, jogadores voltam a jogar. Um sábado para a história da Chapecoense. Significa o recomeço. Ver os novos jogadores. Tentar relembrar um pouquinho os velhos tempos, né? Os torcedores sabiam que o choro viria. E como não? Em campo, famílias dos 19 jogadores que se foram, da comissão técnica e de outros funcionários do clube. Receberam as medalhas do título da Copa Sul-Americana e, claro, se emocionaram. Também em campo, o que muitos chamam de milagre. Os 3 jogadores que sobreviveram ao desastre. Neto, Alan Ruschel, Follmann e ainda o radialista Rafael Renzel. 2017 surgiu na forma de 11 jogadores, só uma parte dos 23 que o clube contratou a toque de caixa. E, sim, futebol. Rolou a bola na Arena Condá. Bola rolando, a vida voltando e um bom primeiro tempo. O Palmeiras fez 1-0, Rafael Veiga na bola cruzada e a torcida da Chape aplaudiu. O novo time da Chapecoense conseguiu equilibrar o jogo e empatou, e com mais uma dose de simbolismo. Gol do zagueiro Grolli, revelado pelo clube, contratado para ajudar a reconstrução. No segundo tempo, não é que a Chape virou? Amaral, de ombro, do jeito que deu. Amaral está emprestado pelo Palmeiras, aos 26 do segundo tempo. Portanto, com 71 minutos de jogo ao todo, a partida foi interrompida para homenagear os 71 mortos no acidente em Medellín. Nos minutos finais, o Palmeiras empatou. Um golaço de Vitinho, 2-2. E um sentimento de vitória no ar. Sim, os jogadores deram até logo a torcida. A reconstrução é uma realidade. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para todos nós. Boa noite e bom domingo.